Boa noite, sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Hoje nós vamos olhar sobre o joio e o trigo, que é um momento especial, e eu queria começar hoje com uma pequena meditação. Vamos só esperar 2 minutinhos para as pessoas entrarem. Oi, Mafalda, boa noite, querida. Oi, Tati, oi, Rafa, Aline. Bom, gente, quem quiser mandar um torpedinho para os amigos, para que a gente possa fazer uma meditação juntos. Eu queria falar um pouquinho sobre o joio e o trigo. Depois nós vamos tirar a nossa invocação, como sempre. Hoje era dia de dinâmica, né? Hoje era dia de constelação, mas nós estamos passando um momento bem turbulento e eu acho que quanto mais oração a gente fizer, melhor, né? Não só para nós, mas para o nosso país todo, né? Então, esse é um momento de vibrações muito fortes, porque esse joio e esse trigo estão em ebulição, né? E é preciso colocar uma ordem, digamos assim, de alguma forma, primeiro na nossa casa. Se cada um colocar uma ordem na sua própria casa, já ajuda muito, né? Aquela história, vamos manter a cidade limpa? Então, cada um limpa a sua calçada, limpa o seu pedaço de rua, né? Se cada um limpar, a cidade vai ficar sempre limpa, né? Hoje nós estamos, então, nesse momento tenso e eu queria aproveitar para a gente falar um pouco sobre esse joio e esse trigo, né? E começar com uma oração. Bom, não é uma oração, mas é um pequeno alinhamento, digamos assim. Então, nós podemos fechar os olhos, né? Vamos respirar profundamente umas 3 vezes pelo diafragma, respirando sem ser pelo peito, mas pelo diafragma. Então, você inspira, enche embaixo e expira, sempre pelo nariz e de boca fechada, tá bom? Então, vamos lá. À medida que você vai respirando profundamente, mantenha seus olhos fechados e imagine uma luz no seu peito. Se você não conseguir visualizar essa luz, respira mais profundamente. E essa luz, ela tem um fino canal que sai pelo topo da sua cabeça em direção ao universo. Nesse universo estrelado, como a noite de hoje, você vai escolher uma estrela para ser a sua estrela guia, a sua estrela que te orienta, que te ilumina, que te traz discernimento, que traz para você a clareza do pensar, do agir. Imagina quando você visualiza essa estrela, ela te banha como uma cascata de luz. E você vai inspirando e expirando para harmonizar os seus chakras na medida que essa luz desce até teu corpo físico e banha todos os teus corpos. Imagina agora um fino canal de luz que vem dessa estrela, entra pelo teu topo da cabeça, pelo chakra coronário, desce pelo centro da sua coluna e sai pelos seus pés. Como raízes de uma grande árvore, você vai visualizar
as suas raízes entrando pela terra, ancorando, se fortalecendo, até chegar num cristal bem puro e limpo no centro da terra, no coração da Grande Mãe. Traga da fonte, do coração da Grande Mãe, toda a energia, toda a vitalidade, toda a saúde que você precisa para sobreviver aqui na Terra. A Grande Mãe te alimenta, te abastece de tudo que você precisa. Deixe que essa luz, que essa energia suba pelas suas raízes e entre no seu corpo físico, banhando todos os seus órgãos, ossos, banhando seus chakras, banhando sua corrente sanguínea, seus músculos, inundando seu corpo e suas células de luz, harmonizando cada átomo do seu corpo físico. E a luz do céu e da terra se unificam no seu chakra cardíaco. E quando essa luz se junta do masculino e do feminino, do claro e do escuro, das tuas polaridades, hemisfério direito e esquerdo, toda essa luz se expande para o seu corpo físico, em perfeita harmonia, iluminando todo o seu corpo. E essa luz se expande para fora do seu corpo físico, saindo pelos seus poros, em direção ao universo. E você vai se ver dentro de uma grande bola de luz, como uma nave. Dentro dessa nave, você está protegido e você está em harmonia. Você está em repouso no seu eixo. E quando essa luz se expande, você projeta essa luz para toda a sua casa, para o seu bairro, para a sua cidade, para o nosso Brasil. Imagine o nosso Brasil e o nosso planeta Terra envolto nessa luz. A luz do amor, da verdade, da bondade, da clareza, da irmandade. Acalmai os corações e dai consciência a todos os seres que habitam nesse planeta, para que tenhamos dias de paz e de amor. E aí você vai recolhendo de novo a sua luz para o seu coração, harmonizando o seu ser, fortalecendo o seu campo áurico, trazendo luz e discernimento para a sua vida. Vamos voltando. Bom, então vamos lá. Agora que estamos todos aqui numa vibração mais gostosa, podemos conversar um pouquinho. Eu queria trazer esse olhar hoje para vocês, que é o joio e o trigo, né? Antes eu queria comentar sobre a parábola, né? Muita gente conhece, eu acho que a maioria conhece, parábola de Mateus, né? Sobre o juízo final, que fala da separação do joio e do trigo, que é uma explicação da paciência e da justiça de Deus, né? E ele diz assim, Jesus, em sua notável sabedoria,
conta em uma das suas parábolas que é necessário esperar o joio e o trigo crescerem juntos para que no momento propício o joio seja colhido primeiro e dessa forma não atrapalhe o crescimento e a evolução do trigo. Porque o joio representa o filho do diabo e o trigo, os filhos de Deus. No juízo final, Deus separa os salvos dos condenados, mas até lá ambos têm que crescer juntos, no mesmo mundo, no mesmo espaço, sendo que um é produtivo e o outro é destrutivo. E isso acontece entre nós e dentro de nós. E nesse momento que os ânimos estão tão acirrados, nós precisamos olhar para isso. Nós temos essas duas frequências dentro de nós. Assim como acontece em pensamentos, né, e propósitos, os nossos propósitos diante da vida, digamos assim. Parte de nós é assim e a outra não é. A outra é de outro jeito. Mas como é que funciona isso dentro de nós, né? Só saberemos qual é o nosso real propósito na vida quando estivermos flexíveis e maleáveis diante das dificuldades e mesmo assim não perdermos o propósito de fazer o bem sem olhar a quem. Esse é um movimento que nós precisamos olhar. Nós não podemos esquecer disso, né? Então, tem uma frase de Aristóteles que eu até queria falar para vocês, uma frase dele de 300 anos antes de Cristo, imagina. Ele dizia assim: onde suas autênticas qualidades se encontram com as necessidades do mundo, aí está a sua vocação. E eu parei para pensar sobre isso, né? O que ele quer dizer com isso? Que a sua realização pessoal e profissional se une, né, quando você encontra um propósito na sua vida, que faça algo que traga um significado verdadeiro para você. E aí eu estava pensando sobre mim, né? Que durante tanto tempo eu fiz tantas coisas na minha vida e não é que eu não gostasse de fazer, mas quando eu encontrei a cinesiologia, por exemplo, há mais de 30 anos atrás, talvez uns 40 anos atrás, eu me apaixonei por ela. E eu trabalho com ela já há 32 anos. E eu fiquei pensando, eu quero fazer isso. Isso me atrai. E eu entrei de cabeça. Entrei de cabeça e larguei tudo que eu fazia. Inclusive a faculdade de comunicação que eu fiz, que eu trabalhava em marketing, né, em publicidade. Eu fiz publicidade e propaganda, né, fiz comunicação social, trabalhei muito tempo nisso. E assim, eu mudei todo o rumo da minha conversa. Eu fui trabalhar num outro tipo de comunicação, uma comunicação corporal, uma comunicação físico e espiritual. E aí eu juntei as duas histórias da minha vida, que é a espiritualidade, que é algo que me abastece muito na minha vida, e que se não fosse o meu pensamento, as minhas ideias, as minhas orações, eu acho que eu teria talvez sucumbido ao longo da vida com tantas diversidades, né? Com tanto joio. Porque a gente é obrigado a catar muito joio ao longo da nossa vida. O joio, ele se mete na nossa vida, ele interage e você tem que saber lidar com isso, porque ele vem de uma praga, né? Então,
Esse significado verdadeiro, quando você encontra, eu acho que isso a gente pode chamar de realização. Eu queria falar um pouco das qualidades do joio e do trigo, para que vocês possam, de repente, se identificar de alguma forma dentro de vocês, se estão alimentando na sua vida ou na sua sociedade, nas suas sociedades, nos seus relacionamentos, né? Em que você vive algo parecido com isso. Porque você tem que saber o que você quer vibrar no mundo. O trigo possui a essência e o joio a aparência. Ele é firme, né? O trigo é mais maleável, ele curva com facilidade. O joio não. O joio, ele é rígido, ele não se curva nunca. Ele está ali, ele fica cada vez mais rígido. O trigo, quanto mais maduro, mais fácil de colher. O joio, quanto mais maduro, mais enraizado, mais difícil de ser colhido, mais duro ele fica. O trigo produz muitos frutos e alimenta muitas pessoas. O joio não produz nada. É inútil e, se ingerido, é como um veneno. É nocivo ao homem. Só é servido, às vezes, para os animais, para o gado. Assim mesmo, um pasto só no inverno, porque ele é tão rígido que ele não se quebra fácil, nem no inverno. O trigo produz o fruto do amor, né? Da alegria, da paz. O joio produz a depressão e a perturbação. O trigo produz fruto de benignidade e de bondade. O joio produz ódio, impaciência, malignidade, perversidade. O joio produz infidelidade, rixa, desgraça na vida. O joio produz infidelidade. Ele produz fruto de dureza, né? Difícil de se dobrar diante das coisas. Ele empaca, ele luta, né? Ali para se manter numa igualdade com o outro. Só que a dureza dele não permite que ele seja aproveitável. O trigo produz fruto de fidelidade, de mansidão e domínio próprio. O trigo é aquilo que fermenta, que cresce, que expande o sentido. É a vida de uma empresa, de um negócio, de um país, aquilo que alimenta uma nação, que alimenta as pessoas. E por que eu estou dizendo isso tudo? Só para que a gente possa perceber o quanto temos tudo isso dentro de nós e de que forma esse joio está endurecido dentro de nós, né? Parte de nós que nos machuca, que nos agride, que nos impede de ser felizes, que nos impedem de ser próspero, né? Alegre, feliz, que luta por uma igualdade, mesmo que você não faça nada, mesmo que você não produza. O quanto e de que forma nós estamos alimentando esse processo dentro de nós. E o que realmente nós queremos viver? Qual parte de nós queremos alimentar? Aquele que destrói ou aquele que constrói? Aquele que já entra botando o pé nos peitos ou aquele que trabalha, luta, constrói, realiza, distribui? Isso é o que nós podemos fazer. Cada dia nós podemos fazer isso. Quantas perdas eu, por exemplo, já tive? E comecei de novo. E comecei de novo. E comecei de novo.
Isso quer dizer, eu não tenho medo de trabalhar. Eu não tenho medo de produzir. Eu não tenho medo de conquistar. E todos nós deveríamos ser assim. Todos têm direito e oportunidade. Mas quando o joio entra, você não quer trabalhar. Você só quer ficar ali no pedaço, incomodar e ocupar espaço. Então nós precisamos pensar exatamente o que está nos ferindo, o que está nos deprimindo, que está nos impedindo de ser produtivos. Porque não importa o que você faz, né? Eu já fiz tantas coisas e todas elas eu me saí bem. Você só precisa ter aquilo que é o necessário. O necessário é o suficiente para que você possa ter uma vida digna. Ter sua casa, ter comida à mesa, ter uma boa cama para dormir, um teto gostoso, uma casinha. É isso. E todos nós temos essa oportunidade. Não pense você que não. Eu já vi muitas coisas. As pessoas sabem exatamente o momento de tirar o joio da vida delas para deixar que o trigo as alimente, o trigo que há dentro dela, que possa alimentar a vida dela, que possa trazer essa nutrição, essa coragem, essa força de vencer. Sem agredir, sem ser rígida, sem ser raivosa, sem ser agressivo com o outro. Nós podemos ser alegres, brincalhões, sem querer se impor no espaço do outro. Bom, isso é o que eu queria dizer. Hoje não era muito que eu tinha para dizer, mas era o mais importante, que a gente observe essa polaridade, né, que existe dentro de nós. Essa é uma outra forma de olhar a polaridade. Eu já falei sobre a boa e a má consciência, já falei sobre a polaridade de hemisférios cerebrais. Sempre é mais do mesmo, mas com outra visão, digamos assim. Mas só uma coisa que a gente podia diariamente pedir para nós é essa clareza, é saber que essa força de existência, da centelha divina, dessa luz maior, e quando eu falo isso, eu não estou falando de religião, dessa ou daquela, eu estou falando de energia, de consciência, de uma consciência que é divina, de uma consciência que traz para nós uma pureza, né? Um bem-estar, uma alegria, uma amorosidade, uma compaixão, né? É isso que nós precisamos. Fazer, ter, se dar e dar. Pai, quem é esse Pai? É o universo. O universo é poderoso, né? Que mantém tantas galáxias ao mesmo tempo, tantas estrelas, uma infinidade de mundos que nós desconhecemos e nos achamos o máximo. Tem gente que é muito mais máximo do que nós e para eles nós podemos ser um joio. Para outros nós podemos ser o trigo. Essa também é uma imagem que nós precisamos lembrar. Para quem eu estou sendo um joio? Será que eu quero ser um joio na vida do outro? Ou será que eu quero ser um trigo? Ou será que eu quero que o outro seja um trigo na minha vida? Ou será que eu quero atrair joios na minha vida? Então, quando eu falo Pai, eu falo universo, o grande mistério, né? Que é essa consciência maior que está à minha disposição todo o tempo. Mas eu não acesso porque eu não faço uma meditação, porque eu não faço uma invocação, porque eu não olho para o céu nem para a lua.
Eu não olho para as estrelas, eu não olho para o sol, eu não agradeço a natureza, eu não agradeço a terra onde eu piso e que me traz tanto alimento, todos que eu preciso. Então, tu que mantens a presença em mim, livrai-me de todo o mal. Perdoa meus erros e ensina a consertá-los. Mantém minha mente na retidão, mantém minha consciência lúcida, mantém minha alma pura, mantém o amor e a fé em meu coração. Retira de mim as mágoas e dores, as perdas e os desamores. Ensina-me a acreditar num amanhã de flores, de alegria e amores. Ensina-me a ver os meus dons e a acreditar neles. Que eu possa reconhecer-te em cada coisa, a cada momento, em todo lugar. Dá-me a chance de sentir que sou tua filha, teu filho, aqui e agora, em todo lugar. Amém. Uma pequena oração, que eu acho que eu já coloquei no Instagram para vocês, que está no meu livro. E, na realidade, é uma oração que a gente pode fazer todos os dias. Porque ela fala exatamente aquilo que nós precisamos. Que a gente não perca essa essência, essa pureza. E que a gente mantenha essa conexão com os recursos internos, dos talentos e das qualidades que habitam em mim. E que o meu mundo possa ser de flores, de alegria, amor e sim, de bondade e verdade. É só isso que nós queremos. Nós queremos viver em paz. Nós queremos, sim, a justiça por aquilo que nós somos. Nós queremos a nossa liberdade de ir, de vir e de ser aquilo que somos, nem mais, nem menos. Faça-se a luz. Invoco ao meu ser divino pessoal e os mestres da grande fraternidade branca que me concedam a luz da inspiração divina, que eu possa abrir as portas adormecidas do meu coração para o encontro com meu verdadeiro eu, que eu tenha coragem para aceitar a minha sombra, entendê-la e transmutá-la em luz na minha vida. Que a minha consciência se abra para uma nova atitude e postura em que a compreensão do todo se faça na luz da minha verdadeira dignidade humana. E que eu possa entender esse significado, o significado dessa transformação, e subir mais um degrau para a minha evolução. E que seja feita, Senhor, a sua vontade, e não a minha. Está aberta. Abrir-se para essa consciência, para essa lucidez, para essa visão de luz, não me deixa cair na tentação desse mundo que só me tolhe a visão pela raiva, pela ignorância, pela mesmice. O saber é algo que está à disposição de todo mundo. Antigamente, nós entrávamos nas escolas secretas de mistérios para aprender esse bem maior que é a sabedoria divina. Hoje, você encontra em todos os livros, em todas as livrarias, no Google, em qualquer lugar. Nunca esteve tão à disposição para todo mundo poder aprender e crescer. Então, nós não temos mais desculpa para não fazer contato com essa força maior. Ah, eu não acredito. Tá? Então, você não acredita na perfeição que você é. Você nasceu de um passe de mágica. Eu não estou falando de um homem barbado que está sentado em algum lugar, olhando para você. Não. Eu estou falando de um campo de força, de uma energia muito maior
do que a nossa, de uma inteligência, que é uma outra dimensão de consciência. Nós temos várias dimensões de consciência. Nós só estamos na terceira dimensão. Terceira dimensão não é nada. Não é nem a metade do que existe nesse universo. Nós conhecemos muito pouco desse grande mistério que é o universo. Agora estamos criando os multiversos. Mas isso é o que muitas pessoas fazem quando têm as suas percepções extrasensoriais apuradas e ativadas. Você acha que toda essa tecnologia vem de onde? De que dimensão? Que é a invenção do homem? Ou é uma conexão do homem com uma inteligência maior? Com joio ou com o trigo? Vamos tirar a nossa carta de hoje, a nossa invocação, nesse momento que nós estamos precisando tanto. Evolução 2, Ligação Cósmica, página 91. Desculpe, página 21. Desse livro, tá? O livro da Invocação para Transformar a Sua Vida, tá? E esse livro está à venda no meu site. Ligação Cósmica. Gente, vamos prestar bastante atenção no que essa invocação está dizendo para nós nesse momento. E quais são as ressonâncias dela. Depois eu vou colocá-la textualmente para vocês fazerem essa invocação. Eu gosto de fazer 3 vezes ao dia, por 7 dias. Mas há quem goste de fazer uma vez ao dia por 21 dias. Na realidade, os mestres dizem, quando eu falo mestre, eu estou falando da consciência divina. Porque existem muitas consciências divinas. Eles dizem que nós temos que ler 21 vezes. Quando você lê 21 vezes, você tem um espaço dentro de você que vai assimilando a sabedoria que o texto traz para você. Ele vai abrindo portas dentro de você. Então eu vou ler para vocês. Faça-se a luz. Invoco a sabedoria do Pai Cósmico para que se abra na luz da minha mente a canalização de que preciso para a minha orientação aqui na Terra. Que eu seja uno com o Senhor agora, neste momento, trazendo a consciência cósmica inspiradora para a minha vida na Terra. Que esta caminhada seja coberta de louros e vitórias. Abraçada ao ser que me guia, percorrerei meu caminho sem medo, pois só a fé conduz ao caminho do bem, da harmonia, da verdade e da bondade que permeia a maldade instalada no universo. Sei que é na retidão do meu pensamento e de minha conduta que estarei no caminho. Sei que na sua bondade ilimitada, instalada em meu coração, estarei acompanhado em todos os momentos, não existindo a solidão nem o medo, mas somente a proteção. Essa certeza me dá força para seguir o caminho, abrindo-me para as alegrias que a vida tem para me oferecer. Somente dessa forma poderei combater os medos que me rondam, entendendo que essa força está em mim e que nunca poderei achá-la no outro ou em qualquer lugar, mas no fundo do meu coração. Obrigada, Senhor, pela compreensão e pelo discernimento que começo a ter da vida, podendo vê-la com outros olhos. Obrigada por fazer do meu coração a sua morada.
e de minha mente a universalidade cósmica e a compreensão absoluta do todo em minha vida. E que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. Está concluído. Porque a sua vontade é também a minha. Se eu estou conectado e estou religado à vontade do Mestre, faremos todos. Bom, não poderia ser melhor essa invocação nesse momento. Nesse momento que nós precisamos é dessa ligação cósmica. Nós precisamos estar ligados a essa luz, para que possa irradiar paz aos corações aflitos, porque tem muito joio espalhado no universo hoje. E isso está tirando a paz de muita gente. Pessoas que lutam, que trabalham, que se esforçam. Que seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha, porque estamos aqui para evoluir através dos aprendizados. Existe muita força dentro de nós, só precisamos acreditar nela e não esperar que caia do céu, e nem esperar que o vizinho, ou seja lá quem for, supra as nossas necessidades o tempo todo, que nós não somos vítimas, ainda não somos. Nós temos força, nós temos talento, nós temos capacidade. Podemos lutar por uma vida boa, é só querer. Eu quero agradecer a todos a presença aqui hoje e não esqueçam, emanem luz para esse planeta, para o nosso Brasil. Um momento muito delicado que nós estamos passando. Agradeço a presença de todos e até segunda-feira com a dinâmica oculta das constelações. Segunda-feira, sim, estaremos aqui com as dinâmicas, ok? Um grande beijo para vocês e uma boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui.